O sol de dezembro derramava-se sobre o jardim da fazenda Santa Clara como uma bênção dourada, iluminando cada pétala branca que enfeitava o caminho onde Giovanna caminhava em direção ao altar. Felipe esperava, os olhos marejados, o coração batendo num ritmo que parecia sincronizado com a música que enchia o ar. Ela estava radiante. O vestido de renda abraçava seu corpo delicado. O véu dançava ao vento como se carregasse todos os sonhos que eles haviam tecido juntos. Quando suas mãos se encontraram, Felipe sentiu que o mundo finalmente fazia sentido. Eles haviam planejado cada detalhe. A lua de mel em Santorini, a casa que reformariam juntos, os filhos que viriam, o envelhecer lado a lado. Eu te amo desde sempre, ele sussurrou ao deslizar a aliança no dedo dela, e Giovanna sorriu com aquela luz que sempre o fazia acreditar que era possível ser inteiramente feliz. A festa foi perfeita. Risos, abraços, brindes que celebravam não apenas a união deles, mas a certeza de que o amor verdadeiro existia e vencia qualquer adversidade. Se essa história já tocou seu coração, curta o vídeo e se inscreva no canal para continuar acompanhando narrativas profundas, intensas e cheias de emoção como esta. Quando a noite caiu e as estrelas testemunharam o último beijo que trocaram como marido e mulher na pista de dança, Felipe segurou a mão de Giovanna e sussurrou: "Vamos para casa começar nossa vida de verdade." Eles entraram no carro enfeitado com latas e fitas, acenando para os convidados que se despediam com alegria. A estrada estava tranquila, apenas o som suave do rádio e a respiração serena de Giovanna, que apoiava a cabeça no ombro dele. Foi então que aconteceu. Uma luz ofuscante surgiu na contramão, zigue-zagueando perigosamente. Felipe tentou desviar, mas não houve tempo. O impacto foi brutal, ensurdecedor, seguido de vidro estilhaçando, metal retorcendo e um silêncio agudo que rasgou a noite. Quando Felipe abriu os olhos, o mundo estava de cabeça para baixo. Ele chamou por Giovanna, a voz quebrada, desesperada. Ela não respondeu. O corpo dela estava imóvel, o rosto virado para o lado, os olhos fechados como se estivesse apenas dormindo. "Giovanna, amor, acorda! Acorda, por favor!" Felipe implorou, tocando o rosto dela com mãos trêmulas manchadas de sangue. Mas não havia pulso, não havia calor, não havia mais nada. Os paramédicos chegaram, mas para Felipe tudo se tornou um borrão. Vozes distantes, luzes piscando, alguém o puxando para longe dela. Ele gritou, lutou, mas foi inútil. Giovanna se foi naquela noite, levando consigo todos os planos, todos os sonhos, toda a luz que Felipe conhecera. E quando ele ficou sozinho no silêncio estéril do hospital, com o terno de casamento rasgado e manchado de sangue, uma única verdade o consumiu. Sua vida acabara no mesmo instante que a dela. No carro que causara o acidente, Amanda estava paralisada, as mãos tremendo violentamente sobre o colo, enquanto o cheiro de álcool impregnava o ar ao seu redor. Igor estava ao volante, os olhos vermelhos, a respiração pesada, cambaleando ao tentar sair do veículo amassado. Eu não queria, ele murmurava, passando as mãos pelo rosto, olhando para o estrago que fizera. Amanda, atordoada, tentava processar o que acabara de acontecer, o impacto, os gritos, o som horrível de vidas sendo destruídas. Ela estava sóbria. Ela havia implorado para que Igor não dirigisse, mas ele era seu chefe, o dono da empresa onde ela trabalhava como assistente, e quando ele exigiu que fossem embora da festa corporativa, ela não soube como recusar. Amanda, escuta aqui. Igor agarrou o braço dela com força, os dedos cravando na pele. Você estava dirigindo, entendeu? Você. O choque a fez recuar. O quê? Igor, não... Você sabe que... Cala a boca! Ele sibilou, aproximando o rosto do dela, os olhos injetados de raiva e medo. Eu tenho família, tenho reputação, tenho tudo a perder. Você? Você não tem nada. É uma ninguém. Se você não assumir isso, eu garanto que vai se arrepender pelo resto da sua vida miserável. Vou destruir você, sua mãe doente, tudo. Amanda sentiu o mundo desabar. Ela pensou na mãe, dependente de remédios caros, nas contas que mal conseguia pagar, na vulnerabilidade absoluta em que vivia. E quando a polícia chegou,
com sirenes cortando a noite e luzes azuis e vermelhas iluminando a cena do crime, Igor sussurrou uma última ameaça. Escolha bem suas palavras. Então, Amanda mentiu. Com a voz trêmula e lágrimas escorrendo pelo rosto, ela disse que estava dirigindo. Disse que tinha bebido. Disse que era culpada. Os policiais a algemaram e, enquanto era levada, ela viu Igor sendo consolado, assumindo o papel de vítima inocente. No tribunal, semanas depois, Amanda foi condenada. A promotoria foi implacável, pintando-a como irresponsável, criminosa, alguém que destruíra uma família. Ela não tinha advogado decente, não tinha como provar a verdade. E Igor fabricara evidências, testemunhas compradas, documentos alterados. A sentença foi dura. Prisão convertida em serviços comunitários devido à superlotação carcerária. Mas sua ficha ficaria manchada para sempre. Amanda aceitou tudo em silêncio, carregando uma culpa que não era dela, mas que agora a definia. À noite, sozinha na cama fria de sua casa vazia, ela chorava até não ter mais lágrimas, sabendo que salvara a mãe da ruína, mas perdera a si mesma no processo. E em algum lugar, um homem chamado Felipe chorava pela esposa morta, acreditando que a mulher que confessara o crime era um monstro sem coração. A fazenda Santa Clara, localizada no interior de São Paulo, era um lugar de beleza austera, campos verdes que se estendiam até onde a vista alcançava, cavalos pastando tranquilos e uma casa grande de arquitetura colonial que já abrigara risadas e planos de futuro. Agora era apenas o refúgio de um homem despedaçado. Felipe transformara a dor em raiva, e a raiva em uma muralha impenetrável ao redor do coração. Quando o juiz determinou que Amanda cumpriria serviços comunitários numa propriedade rural que necessitava de mão de obra para projetos de reabilitação de animais resgatados e manutenção ambiental, Felipe viu uma oportunidade sombria. Ele se ofereceu para recebê-la, não por bondade, mas por vingança. Queria que ela sofresse cada segundo, que sentisse na pele uma fração da dor que ele carregava. No dia em que Amanda chegou, trazida por um oficial de condicional, Felipe a esperava na varanda, os braços cruzados, o rosto talhado em pedra. Ela desceu do carro com uma mochila surrada, o olhar baixo, os ombros curvados, sob o peso de uma culpa que a consumia. Quando seus olhos finalmente se encontraram, Amanda sentiu o ódio dele como um golpe físico. Você, Felipe disse, a voz gelada, carregada de desprezo. Você é a pessoa que matou minha esposa no dia do nosso casamento. Você bebeu, entrou num carro e destruiu tudo. Amanda abriu a boca para falar, mas as palavras morreram na garganta. O que poderia dizer? A verdade não mudaria o que ele sentia. Aqui você vai trabalhar, duro, das 5 da manhã até o sol se pôr. Vai cuidar dos estábulos, alimentar os animais, consertar cercas, carregar feno. E se reclamar uma única vez, eu faço questão de que sua pena seja revista e você acabe onde merece, atrás das grades. Amanda apenas assentiu, engolindo o nó na garganta. Felipe mostrou o quarto onde ela ficaria, um cômodo minúsculo nos fundos da casa, com uma cama estreita, um armário velho e uma janela que dava para o pasto. Amanhã, 5 da manhã. Não se atrase, ele disse antes de ir embora, deixando-a sozinha com o silêncio opressor. Naquela primeira noite, Amanda deitou-se na cama dura e deixou as lágrimas caírem livremente. Ela merecia aquele ódio? Talvez. Afinal, tinha mentido. Tinha permitido que a verdade fosse enterrada, e agora pagaria o preço, não apenas perante a lei, mas perante um homem cuja dor era tão profunda que transbordava em cada olhar, cada palavra. Felipe, por sua vez, ficou na sala escura da casa grande, segurando a foto do casamento, os dedos tremendo sobre o rosto sorridente de Giovanna. Ela vai pagar, ele sussurrou para a imagem. Prometo a você, amor, ela vai pagar por cada segundo que você não está aqui. Os dias na fazenda se arrastavam como uma eternidade para Amanda. Cada amanhecer, trazendo novas tarefas extenuantes e o olhar implacável de Felipe. Ele a observava de longe, enquanto ela carregava sacos de ração, consertava porteiras enferrujadas,
limpava os estábulos sob o sol escaldante. Ele esperava que ela reclamasse, que mostrasse preguiça ou desrespeito, mas Amanda jamais o fez. Trabalhava em silêncio, os lábios apertados, o suor escorrendo pelo rosto, as mãos calejando a cada dia. À noite, ela voltava ao quarto exausta, mal conseguindo comer antes de desabar na cama. Felipe, apesar de si mesmo, começou a notar. Notou que ela acordava antes do alarme, que tratava os animais com uma delicadeza inesperada, que nunca pedia nada, nem um copo de água, nem um momento de descanso. Notou que ela não bebia, nem mesmo quando ele deixava propositalmente uma garrafa de vinho sobre a mesa testando-a. Notou que seus olhos carregavam uma tristeza que ia além da culpa pelo crime. Era algo mais profundo, mais antigo, como se ela já estivesse quebrada muito antes de chegar ali. Uma tarde, enquanto consertava a cerca do pasto, Felipe a viu interagir com um cavalo resgatado que chegara dias antes, traumatizado e agressivo. Todos tinham medo de se aproximar, mas Amanda se ajoelhou diante do animal, estendendo a mão devagar, sussurrando palavras suaves. "Eu sei que você está com medo", ela murmurava, a voz embargada. "Eu também estou. Mas a gente sobrevive, não é? De alguma forma a gente continua." O cavalo, depois de longos minutos, encostou o focinho na palma dela e Amanda fechou os olhos, lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. Felipe sentiu algo estranho apertar o peito, uma rachadura na armadura de ódio que construíra. Ele se afastou rapidamente, irritado consigo mesmo. Como ousava sentir qualquer coisa além de raiva por aquela mulher? Mas a rachadura persistiu. Nos dias seguintes, ele se pegou observando mais, julgando menos. Viu que Amanda não correspondia à imagem de criminosa e irresponsável que ele criara. Ela era diferente, comedida, respeitosa, quase invisível, como se tentasse desaparecer no próprio sofrimento, e isso o perturbava profundamente. Uma noite, durante um temporal violento, Felipe ouviu batidas na porta. Quando abriu, encontrou Amanda encharcada, tremendo de frio. "O telhado do meu quarto desabou", ela disse baixinho, evitando o olhar dele. Felipe hesitou, mas acabou apontando para o sofá da sala. "Você pode dormir aí hoje." Amanda agradeceu com um aceno de cabeça e se enrolou num cobertor velho, virando-se de costas para ele. Felipe ficou acordado a noite inteira, ouvindo a respiração irregular dela, lutando contra pensamentos que não deveria ter. Quem era aquela mulher de verdade? Por que ela aceitava tudo sem lutar? E por que, maldição, ele começava a se importar? Se você está sentindo essa tensão crescer e quer continuar essa história até o fim, curta o vídeo e se inscreva no canal. A verdade era que Felipe estava começando a duvidar da própria certeza, e isso o apavorava mais do que qualquer outra coisa. A convivência forçada criara uma intimidade não intencional entre Felipe e Amanda. Pequenos momentos em que suas vidas se cruzavam de maneiras inesperadas. Uma noite, após um dia particularmente difícil em que um dos cavalos adoecera e ambos trabalharam lado a lado para salvá-lo, Felipe ofereceu a Amanda um café quente. Ela aceitou com surpresa, sentando-se timidamente à mesa da cozinha. O silêncio entre eles era denso, mas não mais hostil. "Por que você não luta?" Felipe perguntou de repente, a voz rouca. Amanda ergueu os olhos, confusa. "O quê? Por que você aceita tudo? O trabalho pesado, minha raiva, tudo. É como se você quisesse sofrer." Amanda desviou o olhar, os dedos apertando a caneca. "Talvez eu mereça." "Ninguém merece ser tratado como lixo", Felipe respondeu, e havia algo na voz dele que fez o coração de Amanda se apertar. "Nem mesmo alguém que tirou tudo de você?" A pergunta pairou no ar como uma confissão. Felipe fechou os olhos, a mandíbula tensa. "Eu não sei mais o que pensar." O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente, carregado de vulnerabilidade, de feridas expostas. Amanda, reunindo coragem, sussurrou. "Eu sinto muito. Todos os dias eu sinto muito." E pela primeira vez Felipe acreditou nela. A conversa se estendeu noite adentro. Eles falaram de dor, de perda, de culpa. Felipe falou de Giovanna, de como o riso dela iluminava qualquer ambiente, de como ele se sentia morto por dentro desde que ela partira.
Amanda falou da mãe doente, da solidão, do peso de carregar uma culpa que a sufocava. As palavras fluíam como se represas tivessem se rompido. E quando Felipe estendeu a mão sobre a mesa, tocando de leve os dedos de Amanda, ambos sentiram uma corrente elétrica percorrer seus corpos. Eu não deveria... Felipe começou, mas Amanda balançou a cabeça. Eu também não. Mas nenhum dos dois se afastou. O beijo aconteceu devagar, hesitante, carregado de desespero e necessidade. Era errado, era proibido, mas naquele momento nenhum dos dois conseguia pensar em mais nada, além do calor do corpo do outro, do consolo efêmero que encontravam nos braços um do outro. Eles se entregaram àquela noite como náufragos se agarram a destroços, sem pensar nas consequências, apenas sentindo. Mas quando a luz da manhã invadiu o quarto e a realidade voltou com força brutal, Felipe sentiu a culpa o esmagar como uma avalanche. Ele olhou para Amanda dormindo ao seu lado, o cabelo espalhado no travesseiro, o rosto sereno, e sentiu nojo de si mesmo. Como pudera trair Giovanna daquela forma? Como pudera se deitar com a mulher que destruíra sua vida? Ele se levantou bruscamente, o movimento acordando Amanda. Ela abriu os olhos, confusa, mas a expressão de Felipe disse tudo. Sai daqui, ele ordenou a voz gelada. Felipe, Sai! Amanda se vestiu às pressas, as mãos tremendo, lágrimas já embaçando sua visão. Foi um erro, Felipe continuou, virando o rosto para não encará-la. Você é um erro. Quero que você vá embora da minha fazenda. Hoje. Amanda saiu do quarto cambaleando, o coração despedaçado mais uma vez, e Felipe ficou sozinho, afundando num abismo de auto-ódio e confusão. 3 semanas se passaram desde que Amanda deixara a fazenda. Ela voltara à cidade, ao apartamento minúsculo que dividia com a mãe, tentando reconstruir os cacos de uma vida que já não fazia mais sentido. Mas algo estava diferente. Seu corpo mudara. Enjoos matinais, cansaço extremo, uma sensibilidade emocional ainda maior. Quando finalmente reuniu coragem para fazer o teste, as 2 linhas cor-de-rosa confirmaram o que ela temia e, ao mesmo tempo, secretamente desejava. Estava grávida. A notícia trouxe uma avalanche de emoções. Medo, pânico, mas também uma centelha de esperança. Algo puro e inocente crescendo dentro dela. Uma chance de recomeço. Mas havia Felipe. Ele merecia saber, mesmo que a odiasse, mesmo que nunca quisesse vê-la novamente. Amanda voltou à fazenda Santa Clara numa tarde cinzenta, o coração martelando contra as costelas. Felipe estava no celeiro, consertando uma sela, e quando a viu, seu rosto se fechou imediatamente. O que você quer? Ele perguntou frio. Eu preciso falar com você. Não temos nada para conversar. Felipe, por favor... A voz dela falhou. Estou grávida. É seu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Felipe a encarou como se ela tivesse dito algo incompreensível. Então, uma risada amarga escapou dos lábios dele. Claro, claro que você apareceria com isso. Não é mentira, Felipe. Quanto você quer? Ele a interrompeu, os olhos duros. Dinheiro? É isso? Achou que ia me prender com um filho? Amanda sentiu como se tivesse levado um soco. Não, não é sobre dinheiro. Eu só achei que você deveria saber. Ou você está mentindo ou não é meu. De qualquer forma, não quero nada com isso, com você. Felipe, escuta. Há algo que eu nunca te contei. Amanda respirou fundo, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu não estava dirigindo naquela noite. Foi Igor, meu chefe. Ele estava bêbado. Ele me forçou a assumir a culpa. Ameaçou minha mãe, minha vida. Eu tive medo. Eu sei que fui covarde, mas eu não matei Giovanna. Foi ele. Felipe ficou imóvel, processando as palavras. Então sua expressão se contorceu em raiva pura. Agora você inventa essa história? Quando está grávida e desesperada. Não é mentira. Eu posso provar. Chega! A voz de Felipe ecoou pelo celeiro. Você é patética. Primeiro destrói minha vida, depois tenta me manipular com um filho. E agora essa fantasia ridícula. Sai daqui antes que eu chame a polícia.
Felipe, por favor, some da minha vista. Amanda recuou como se tivesse sido esbofeteada. Ela olhou para o homem que amara por uma noite, o pai do filho que carregava, e viu apenas ódio e desprezo. Sem mais palavras, ela se virou e saiu, cada passo mais pesado que o anterior. Felipe ficou sozinho no celeiro, tremendo de raiva, mas também de algo que não queria admitir. Dúvida. E se ela estivesse dizendo a verdade? Amanda dirigia de volta para a cidade, as lágrimas embaçando sua visão, o coração partido em 1000 pedaços. Mas uma decisão crescia dentro dela, firme e inabalável. Não podia mais viver naquela mentira. Tinha que contar a verdade, não por Felipe, mas por si mesma e pelo bebê que carregava. Merecia começar essa nova vida com honestidade, custasse o que custasse. Ela parou o carro velho num posto de gasolina à beira da estrada e pegou o celular, decidida a ligar para a polícia. Mas antes que pudesse discar, uma batida violenta na janela a fez pular de susto. Igor estava ali, o rosto contorcido em fúria. Achei que tinha te perdido de vista, ele rosnou, abrindo a porta do carro à força. O que você acha que está fazendo, Amanda? Me afasta de mim, ela gritou, tentando fechar a porta, mas Igor era mais forte. Você foi até a fazenda daquele viúvo, não foi? Achei que tivesse aprendido a ficar quieta, mas não, você nunca aprende. Ele a puxou para fora do carro com brutalidade, os dedos cravando no braço dela. Amanda gritou de dor e medo. Eu vou contar tudo. Chega de mentiras. Chega de proteger você. Igor a empurrou contra o carro, o rosto perigosamente próximo. Você não vai fazer nada disso, porque se fizer, eu acabo com você e com aquela velha inútil da sua mãe. Entendeu? Mas Amanda, pela primeira vez em meses, sentiu coragem. Não entendi, e não vou mais obedecer você. Ela o empurrou com força e correu em direção ao posto, gritando por ajuda. Igor correu atrás dela, descontrolado, gritando ameaças. As pessoas começaram a olhar, alguns pegando os celulares para filmar. Foi quando um carro freou bruscamente na entrada do posto. Felipe. Ele tinha seguido Amanda, incapaz de deixá-la ir embora, atormentado pela possibilidade de que ela estivesse dizendo a verdade. E quando viu Igor agarrando-a, algo nele explodiu. Solta ela! Felipe rugiu, correndo em direção a eles. Igor se virou, surpreso, mas não teve tempo de reagir. Felipe o derrubou no chão com um soco certeiro, colocando-se entre ele e Amanda. Quem diabos é você? Igor gritou, levantando-se cambaleante. Eu sou o marido da mulher que você matou. Felipe respondeu, a voz tremendo de raiva contida. A ficha caiu. Igor empalideceu. Ela mentiu para você, não foi? Ela estava dirigindo... Não! Amanda gritou, a voz ecoando. Você estava, Igor. Você estava bêbado, e eu vou provar. Naquele momento, as sirenes da polícia começaram a soar ao longe. Alguém no posto tinha chamado. Igor tentou fugir, mas Felipe o segurou, e juntos, ele e Amanda testemunharam Igor sendo algemado, finalmente sendo responsabilizado por seus atos. Enquanto o levavam, Amanda desabou nos braços de Felipe, soluçando. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. E pela primeira vez, Felipe a abraçou de volta, apertando-a contra o peito, sentindo o peso da verdade finalmente emergir. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de revelações e emoções. A investigação reaberta trouxe à tona evidências que Igor havia escondido. Câmeras de segurança que ele havia subornado para apagar, testemunhas que finalmente se sentiram seguras para falar. A verdade veio à luz. Igor estava bêbado. Igor estava dirigindo. E Amanda fora coagida a assumir a culpa sob ameaças. Sua ficha foi limpa, e Igor foi condenado a anos de prisão. Mas para Amanda, a verdadeira liberdade não veio da justiça legal, veio do perdão. Felipe a procurou numa tarde chuvosa, aparecendo na porta do apartamento dela, com o rosto marcado por noites insones e olhos vermelhos de choro. Eu preciso falar com você, ele disse, a voz embargada. Amanda o deixou entrar, e eles se sentaram na pequena sala, o silêncio pesado entre eles. Eu te julguei, Felipe começou.
as palavras saindo com dificuldade. Eu te culpei, te odiei, te tratei como lixo. E o tempo todo você estava carregando uma culpa que não era sua, protegendo sua mãe, sobrevivendo do jeito que podia. Ele ergueu os olhos, e Amanda viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Eu peço perdão, por tudo, por cada palavra cruel, por cada olhar de desprezo. Você não merecia nada disso. Amanda também chorava agora. Eu deveria ter contado a verdade desde o início. Eu fui covarde. Você foi humana, Felipe corrigiu, estendendo a mão para segurar a dela. E se você me deixar, eu quero estar aqui, para você, para o nosso filho. Eu quero tentar de novo, do jeito certo. Amanda olhou para aquele homem que havia sido seu carrasco e agora era sua salvação, e assentiu, incapaz de falar. Eles se abraçaram, e pela primeira vez desde que tudo começara, ambos sentiram paz. 9 meses depois, numa manhã ensolarada na fazenda Santa Clara, agora reformada, viva novamente, nasceu Luísa. Felipe segurou a filha nos braços, olhando para Amanda deitada na cama hospitalar, exausta, mas radiante, e sentiu que Giovanna estaria orgulhosa, não porque ele a substituíra, mas porque escolhera viver de novo, amar de novo, perdoar. Ela tem seus olhos, Amanda sussurrou sorrindo. E vai ter sua força, Felipe respondeu, beijando a testa dela. A vida não apagara a dor do passado, mas construíra algo novo sobre os escombros, um amor forjado em sofrimento, temperado em verdade e, finalmente, livre para florescer. E enquanto o sol entrava pela janela, iluminando a pequena família, Felipe soube que era possível, sim, recomeçar. Sempre era possível recomeçar. E se essa história aqueceu o seu coração, compartilhe com alguém especial. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, isso nos ajuda demais.